Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui na frente para compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Seremos edificados grandemente, amém? Pastor, muito obrigado pela oportunidade, Camis, por confiar a nós esse tema, né? Vai ser bem divertido. Queria que você curvasse sua cabeça nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado. A Tua palavra fala lá em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento, Pai. Por não conhecer aquilo que existe disponível, acaba sendo escravizado, acaba perdendo, Pai, aquilo que poderia estar vivendo. Mas hoje o conhecimento chega na vida dos Teus filhos sobre essa área, Pai. E nós declaramos que eles viverão, Senhor, em nome de Jesus, o melhor da vida deles nisso tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, graça e paz, queridos. Nós sabemos que o casamento, nós temos ouvido muito sobre família esse mês, glória a Deus por isso, porque conhecimento tem chegado. E famílias estão sendo transformadas, restauradas. Porque a palavra do Senhor, quando ela chega, ela traz libertação e traz vida. Aleluia. E essa semana eu estava pegando um vaso, e ele era bem frágil. Bem frágil e muito valoroso. E quando eu peguei de qualquer jeito. Naquela hora o Senhor falou comigo. Ele falou, no começo você não fazia assim. Você pegava com mais jeito isso. Aí eu falei, tá bom, amém. E daí ficou. Aí comecei, a gente estava estudando já sobre o tema e tudo mais. É um assunto que nós gostamos bastante. E quando eu fui estudar, o Senhor me lembrou disso. Sabe, muitas vezes nós temos feito isso com o nosso casamento. No começo era tão assim, tanto carinho com aquilo. E com o tempo a gente começa a pegar de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, esquece que aquilo é tão precioso para o Senhor. O casamento ele é muito precioso. Por isso que o diabo ele ataca tanto nessa área. Mas nós, como um povo da fé, o povo do amor, nós nos posicionamos nisso para fazer a diferença nessa terra. Em nome de Jesus. Se você ainda não é casado, eu acredito que seja vacina e conhecimento. Quando nós fomos nos casar, nós tivemos um pastor na época muito especial também. E ele sentou conosco e nós fizemos várias aulas para aprender sobre o casamento. E aquilo foi tão importante, porque a gente vê modelos dos nossos pais, modelos de amigos, que muitas vezes não é aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o modelo que ele tem está na palavra. E, às vezes, aquelas pessoas não tiveram conhecimento, não tiveram sabedoria, não tiveram ensino sobre aquilo. Mas é tão bom quando a gente tem a oportunidade de aprender e fazer diferente. Então, assim, se você está solteiro, pega essa palavra, para quando você for casar, você já saber como é que faz as coisas, certinho. Os deveres que nós temos. A gente vai falar um pouquinho sobre os papéis da esposa e do marido no lar. Nós sabemos que o casamento é uma equipe. Quando a gente entende isso, fica tão legal. Eu e o Fábio, a gente joga beach tênis. E nós, geralmente, estamos no mesmo time. E hoje a gente estava jogando e o Senhor falou comigo sobre isso. Eu falei, nossa, eu vou compartilhar com os meus irmãos de uma forma prática. Quando nós estamos ali, eu tenho minha posição e ele a dele. As duas são importantes. Ele não é melhor do que eu e nem eu sou melhor do que ele. Eu jogo melhor, mas... Isso é verdade. Mas cada um tem a sua posição. Quando eu fico desatenta, por algum motivo que é normal... Quase nunca acontece. Eu saio do meu lugar, o que acontece? O adversário vem e põe a bola ali onde eu deveria estar. E isso acontece no casamento. Nós temos uma posição para ficar. E ela está ali explicada na palavra do Senhor. E quando eu fico naquela posição, quando vem a seta do diabo, a gente está ali preparado. Eu não vou sair da minha posição e eu não vou deixar o meu companheiro ali da equipe ficar sobrecarregado. Porque se eu ficar na defensiva? Se eu ficar ali moscando, o que vai acontecer? Vai ser ponto do adversário. E nós não queremos isso. Nós, como uma família cristã, uma família que serve ao Senhor, nós queremos fazer a coisa certa. Aleluia! E a palavra do Senhor lá em Provérbios 24, 3, 4, ela fala assim: com sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Aqui nesse texto nós vemos sabedoria para edificar a casa, entendimento e conhecimento.
Não é orar em outras línguas, não é não é só a oração que vai fazer estabelecer um lar. O que a gente precisa é conhecimento, entendimento e sabedoria para edificar o lar. Cada marido, cada esposa tem um chamado. Nós temos ali, na palavra do Senhor, um chamado para todos, porém cada um tem um chamado específico. E quando eu entendo que eu preciso auxiliar o meu esposo naquilo que ele tem que cumprir, fica leve, fica fácil de seguir. Quando nós queremos ficar numa posição que não é a nossa, que já aconteceu conosco há alguns anos atrás, ficou pesado, ficou extremamente pesado. E não era culpa de Deus, era culpa nossa, que estávamos o quê? Negligenciando os papéis do casamento. E a gente tem que entender que quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura, nós temos uma nova mente, nós temos a mente de Cristo. E nós precisamos aprender da palavra para que essa mente seja modificada e que nós tenhamos novos hábitos e novas práticas. Quando a gente entra no casamento com a mentalidade parasita, sabe o que é um parasita? Ele suga tudo do outro. Ele não oferece nada, pelo contrário, ele tira energia, ele tira tudo que o outro tem, porque ele quer tudo para ele. E lá em Provérbios fala sobre isso. A sanguessuga, lá em Provérbios 30, de 15 a 16, fala sobre isso. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. 3 coisas nunca se fartam, e com a 4ª nunca dizem basta. É muito triste esse tipo de mentalidade, não só no casamento, como numa amizade, quando nós queremos só para nós. E não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina o quê? A sermos servos, que é melhor dar do que receber. Aquele que semeia, ele colhe. Jesus ensina tudo ao contrário do que a mentalidade do mundo prega a nós. Quando nós temos essa mentalidade, tem uma frase que fala assim: pessoas que casam com a mentalidade parasita são 2 pulgas e nenhum cachorro. É uma frase de Craig Hill. Ou seja, desejo de sugar do outro tudo que lhe traga satisfação. Relacionamentos assim são fadados ao fracasso. Ou seja, por que tantos casamentos acabam? Porque eu só quero ser feliz. Eu só quero o meu desejo satisfeito. Mas não, nós como cristãos, nós temos que entender que nós precisamos amar e entregar. E quando a gente ama, a gente entrega, a gente semeia, a gente colhe. E a palavra do Senhor nos ensina que é melhor dar do que receber. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre os diversos papéis, mas lá em Gênesis 1, de 27 a 28, quando fala ali que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ali, esse papel que o Senhor estava dando ali para Adão e Eva, quando Ele criou o homem e a mulher, era para os 2. E Ele falava o quê? Para encher a terra, multiplicar, sujeitai e dominai. E o que significa isso? Encher a terra, a gente sabe o que é. Alguns mais, né? Sujeitai é trabalho. Então, os 2 têm trabalho. Cada um de um jeito, mas os 2 têm trabalho. E dominar é governo. Quando nós entendemos que nós temos que governar, não é dominar sobre o outro. É sobre a situação, é sobre os animais, é sobre essas coisas. Não é um domínio sobre o outro ser humano. Deus nunca mandou que houvesse esse domínio que muitas vezes existiu e existe nas culturas, que é um domínio, geralmente, do homem sobre a mulher. Não, existe o papel certo. E nós iremos aprender um pouco mais os papéis dos homens primeiro. Se não freia ela vai passar direto. Isso daqui faz parte do papel, presta atenção. Ó. Olha isso. Ó. Ela já falou umas 3 coisas aqui que estavam no meu escopo. Está valendo, mas tudo bem. Mas vamos lá. Queridos, os papéis eles estão absolutamente invertidos na nossa sociedade. Né? As pessoas não respeitam mais os papéis, acham que os papéis estão ultrapassados, mas se Deus estabeleceu padrões,
são para ser seguidos, porque eles são segurança para nós. O primeiro papel que nós pegamos aqui, e que é o papel que é mais criticado, talvez, é do homem ser o cabeça da esposa. Quando é falado isso, muitas mulheres, elas torcem o nariz, e não é só fora, dentro da igreja também, porque não entendem isso. Não entendem a bênção que tem embaixo disso, na realidade. Queridos, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e é fácil seguir a Jesus, amém? Porque nós entendemos que existe bênçãos embaixo dessa submissão que nós temos a Ele, né? O homem é o cabeça da mulher, ok? Mas Cristo é o cabeça do homem. E Deus é o cabeça de quem? De Cristo. Ou seja, nós estamos vindo embaixo de uma hierarquia na realidade. E existe bênçãos para nós. Então nós seguimos com facilidade porque nós sabemos que nós vamos ser beneficiados o tempo todo. A mulher ser submissa ao homem não é uma vergonha, mas ela está debaixo de uma proteção. Na realidade, quando a mulher coloca essa submissão em funcionalidade na vida dela, ela está se protegendo de ter uma série de desgastes na realidade. Por mais que uma mulher ela possa ser um trator para fazer as coisas, ok? Ela tem a mente de Cristo, amém? Não estou menosprezando o papel da mulher em momento algum, mas ela estar debaixo da submissão do homem inicia-se lá atrás na submissão do pai. Por que no casamento, geralmente na nossa cultura, o pai leva a filha até o altar? Já se perguntou isso? Porque durante o tempo que ela é filha, ele tem autoridade sobre ela. Ele cuida, ele zela por ela, ele cuida dos compromissos dela, dos votos, ele autoriza ou desautoriza. É o pai essa responsabilidade. A partir do momento que ela dá um passo de casamento, o pai entrega essa autoridade da filha na mão de quem? Na mão do marido. Então existe também uma responsabilidade espiritual com isso. Então existe uma bênção para que a mulher esteja vivendo isso. Mas as mulheres não têm aceitado isso de uma maneira que a palavra de Deus tem colocado para nós, né? Na realidade. Presta atenção numa coisa, só para ter um quebra-gelo aqui. Queridos, no fundo, toda mulher ela precisa de cuidados. Toda mulher ela deseja ser amparada. Toda mulher ela deseja ser protegida. No fundo, isso é uma realidade, ok? Ela não é o 007, ela não é o James Bond. Você é o James Bond. Você é o agente especial. A missão é tua. A submissão dela é de você salvar ela. Ela é a mocinha que está em perigo. Ela é a mocinha que, por mais que ela seja um trator, por mais que ela seja a mulher de negócios, por mais que ela seja a mega mãe, por mais que ela seja uma ministra do evangelho maravilhosa, ela precisa de um homem, ela precisa de um amparo. E ela vai necessitar várias vezes de que você dê esse amparo para ela. Você, homem, é importante ter a submissão. Nós somos submissos a Cristo, porque nós sabemos que existe bênção. Elas devem ser submissas ao homem, sabendo que existe uma bênção embaixo disso. O problema, homens, é quando isso é invertido no sentido de você usurpar da autoridade. Se você precisa falar dentro da sua casa que você é o líder, você não está mandando nada. Quando você precisa mostrar a sua autoridade com imposição, você não está mandando nada. Mas quando você manda em amor, quando você fala, quando você age em amor, a tua mulher ela vai entender quem é você. Lá em Marcos 10, do 42 ao 45, vou resumir aqui. Os governadores, eles dominam sobre o povo, ok? Eles dão ordem sobre o povo. No reino de Deus, isso é absolutamente diferente. O reino de Deus é estabelecido por serviço. O Senhor veio, Jesus veio e Ele fez o que por nós? Nos serviu de todas as formas. Então, a autoridade é em serviço, não é em gritar, não é em usurpar disso. Amém? Então, esteja atento a essa parte. Vou falar um papel, então, da esposa como ajudadora. Um dos principais papéis é ser uma ajudadora. E para nós, muitas vezes, quando as pessoas falam sobre isso, vem como uma forma inferior. E, na verdade, não. Aqui em Gênesis 2, 18, fala assim, que não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher tem extrema importância no contexto familiar. Quando nós somos sábias e podemos edificar o nosso lar, existem conselhos sábios dentro de nós. E se o seu marido está disposto a ouvir, existem conselhos para que muitas vezes ele seja livrado de situações. Às vezes você está vendo coisas que ele não está vendo e você fala, meu amor, olha, isso aqui
Abre seus olhos para isso, não está legal. Então, esse é o nosso papel como ajudadora, auxiliadora. É algo muito importante. Nós não podemos negligenciar esse papel. Porque existem vários textos ali na Bíblia que mostram isso. Existe até a própria esposa de Pilatos, a mulher dele, quando ele falou para Jesus: eu tive um sonho e esse homem, ele é justo, não se envolva com isso. Ela falou com ele. Algumas pessoas tiveram atenção àquilo que a esposa estava falando e não sofreram danos. Outros não ouviram. Então, assim, se você é um esposo, ouça o conselho da sua esposa. E se você é uma mulher sábia, edifique o seu lar, dê bons conselhos, seja cheia da palavra e do Espírito, para que você possa ser guiada, não só no que você está vendo, mas pela fé, você saber o que você tem que falar. Porque muitas vezes a gente não está vendo o que está acontecendo, mas o Senhor sabe e o Espírito Santo nos avisa. E nós podemos ser essa auxiliadora em todo o tempo para o nosso marido. Queridos, o próximo papel que nós separamos foi amar a esposa. Homens, é seu papel amar a esposa. Esta é uma ordem na palavra de Deus. Logo, se existe uma ordem, homens, amem a vossa esposa, é porque é possível não amar. O amor, ele é muito mais do que um sentimento. Amor, ele é uma decisão. Amor é uma escolha. Queridos, nós amamos a Cristo por quê? Já pensou nisso? Porque Ele nos amou primeiro. Só que quando Ele nos amou, nós não éramos bonitinhos assim, não. Não éramos comportadinhos. Não estávamos na posição que estamos. Estamos em aperfeiçoamento todos os dias. Mas Ele nos amou com todas as crecas que nós tínhamos. Com os nossos velhos costumes, com a nossa velha natureza. Ele nos chamou como nós estávamos. E mudou a nossa vida com isso. E a exposição a essa palavra fortaleceu esse amor. Logo, o chamado, a ordem de obedecer, de amar a sua esposa, não é algo que nós devemos pensar em fazer ou não. É interessante que nós consideremos de fato, para que não haja uma quebra do que o Senhor tem. Presta atenção nisso, querido. Nós devemos amar as nossas esposas, ainda que ela não seja aquele docinho perfeito. Eu não sei a tua esposa, mas a minha, às vezes, tem alguns jeitos, algumas coisas que eu falo, meu Deus, não é possível que isso ainda não mudou. Eu sou tranquilo de amar, mas às vezes a gente encara umas situações complicadas, né? Você tem que estar declarando o que você quer ver na sua casa por hora. Por mais que às vezes não seja uma realidade, mas você vai colher do fruto das suas declarações. Você vai trazer à existência a palavra de Deus, elogiando a sua esposa, falando o que você quer ver na vida dela, mesmo que isso ainda não seja uma realidade. Amém. Outra coisa importante, Cristo, ele fez uma entrega sacrificial pela esposa. O que significa isso? Você está disposto a dar a vida para sua esposa? Qual que é o lugar que você tem colocado ela? Como você tem estimado a sua esposa? Porque Cristo, ele morreu numa cruz. Eu não sei se você se deu conta disso, mas morrer já é difícil. Uma morte sacrificial numa cruz é mais difícil ainda. Eu não sei o quanto você está disposto a entregar a vida para sua esposa. Eu não sei o quanto você está disposto a entrar, por exemplo, na frente de uma situação que coloque a sua esposa em risco e colocar o seu peito à prova. Ser o guarda-costa dela. Amor sacrificial. Queridos, ela faz parte de você. Coloca a mão na tua esposa, abraça ela aí do lado aí, ó. Puxa ela para perto. Quem é namorado não, hein? Nem noivo. Tô de olho aqui de cima, dá para ver bem, ó. Ah, ligeiro, hein? Queridos, você está abraçando uma parte de você. Você está abraçando você mesmo na realidade. Ninguém maltrata o próprio corpo. Ela precisa de cuidado, de afeto, de carinho. Ela precisa de respeito. Ela precisa se sentir protegida. Ela é uma só carne com você. Você tem noção do que é isso? Então, não trata ela mal, não. Ela não foi feita para ser a sua escrava. Ela não foi feita para ser a sua... como que eu posso dizer? O saco de pancada que você chega em casa cansado e ela está lá para ficar escutando as besteiras que você tem para falar. Ela foi feita para ser a sua ajudadora. Ela foi feita para receber amor, estima, cuidado o tempo todo. Queridos, tem tanto homem tratando mal a mulher.
A gente foi numa casa esses dias e o marido só mandava. Abre a geladeira, pega tal coisa. Limpa o negócio aí, caiu no chão que a criança derrubou. Você não faz nada direito. Você é burra. Era isso que a gente estava escutando dentro daquela casa. Será que isso agrada ao Senhor? Claro que não. Ele não percebe que ele está falando isso para ele mesmo. Mas ele está colocando ela tão para baixo que ela está deixando de desenvolver os papéis que ela tem que fazer, que ela poderia estar fazendo. Pelo quê? Simplesmente por estar sendo maltratada dentro de um casamento. Amar é cuidar, queridos. É aliviar, é ser suporte, é tratar em autoestima, é ter a vida comum do lar desenvolvida, é lavar louça, é limpar o quintal, tirar o lixo, é ajudar a cuidar das crianças. Eu não gosto de lavar louça, embora eu lave bastante. Não tenho um prazer tão grande nisso. Inclusive, eu estava preparando esse tópico, né? E tinha um monte de louça lá na pia. As crianças saem correndo para ir para a escola. Eu estava em casa, e aí fica aquele monte de coisa. Daí eu fui fazer, daí o Senhor colocou no meu coração, dá para você ir lá para a cozinha? Pode continuar lá. Falei, Senhor, tem um desconto hoje. Não tem. Você resolveu casar. Você tem que dividir as tarefas. A sua conta, a gente vai falar isso para frente, mas a sua conta não é só sua, é dela também. O dinheiro que entra na casa não é só seu, homem. Tem um monte de homem banana, entendeu? Que não cumpre o papel dentro de casa, mas quer exigir os direitos dele dentro do casamento. Não está amando a esposa da maneira correta. Ela não está se sentindo amada, não está se sentindo protegida. Mas na hora de exigir direito é fácil, né? Na hora de cumprir dever, é difícil. Quem é você dentro da sua casa? Qual tem sido o seu papel? Você está impondo? Ou você está mostrando pelo amor? Seus filhos estão tratando as pessoas igual você trata a sua esposa? Espero que esteja tratando de uma maneira boa. Porque as crianças veem tudo. Tudo. Às vezes eu falo alguma coisa dentro de casa, daqui a pouco eu vejo eles falando para o outro. Eu falo, meu Deus, não tinha que ter escutado isso, não é possível. E não é palavrão, não é coisa feia, mas às vezes alguma ironia que você fala, né? Fortalecendo alguma expressão, alguma coisa, eles copiam tudo. Qual tem sido o seu exemplo? Para os de casa, para os amigos? Quem é você? Aleluia. Sabe, eu estava meditando sobre isso, né? Quando nós estávamos preparando a mensagem, e eu falei, nossa, como é fácil ser casado com o Fábio. Porque ele realmente... Falei. ele é muito servo. Então, às vezes, você quer servir ele não quer receber. Ele é muito servo. O prazer dele é servir próximo. E assim, ele me ensinou muita coisa nisso, muito mesmo. Nossa, o amor dele muitas vezes constrange. E eu quero deixar para vocês, para os homens, como um incentivo. Paulo, quando falava, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que nós possamos falar isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? E esses dias eu trabalhei, eu tenho uma rotina maleável, então eu fico meio período com as crianças, meio período eu trabalho fora. Meio período eu trabalho dentro de casa, meio período eu trabalho fora de casa. A gente trabalha o tempo todo. Glória a Deus por isso. É prazer, para ficar parado não é tão bom assim, né? Então... esses dias eu estava trabalhando bastante no Dia dos Namorados e eu falei, meu Deus do céu, se chegar em casa, preparar alguma janta, alguma coisa, Dia dos Namorados. Eu falei, amor, pensei em preparar alguma coisa legal. Só que assim, foi tão corrido que não dava nem tempo, né? Quando eu cheguei em casa, ele estava com as crianças lá no fundo de casa, colocando umas luzinhas presas assim, fazendo uma fogueira, fazendo um churrasquinho na fogueira, tudo preparado, me esperando. Nossa, eu fiquei assim, eu falei, nossa, sabe assim, deu uma leveza, Obrigada, porque realmente é uma parceria. Quando a gente entende isso, é tão maravilhoso correr assim, a carreira, de uma forma leve. Quando os dois entendem que quando um sai da posição ali por algum motivo, o outro está ali. Estou aqui te sustentando, estou aqui te ajudando. E é dessa forma. Não podemos sobrecarregar o outro. Nós precisamos entender que há momentos e estações para todas as coisas. E nós podemos ser maleáveis e agir dessa forma. E eu não vou falar mais coisas, porque senão vai... Nossa, né? Como ele é maravilhoso. Fala mais, amor. Faltou algumas coisas aí.
Eu não sou boba, gente. Eu orei, viu? Mulheres que ainda não casaram, eu orei. Falei, Senhor, prepara uma pessoa maravilhosa para mim, que os meus olhos sejam abertos. E deu certo, viu? Glória a Deus. Então, essa questão da submissão, ser submissa a uma pessoa que realmente ama, como fala lá em Efésios 5, que a gente ouviu bastante nesse mês, 5, de 22 a 24, esse marido que ama a igreja, ama a esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É fácil você ser submissa a um homem assim. Você estar embaixo da missão, você estar como ele é o piloto, eu sou a copilota. Existem exemplos assim, porque realmente ele vai liderar o nosso lar. Eu confio, porque eu sei que é um homem íntegro, um homem que tem temor ao Senhor, porque a palavra de Deus fala o quê? Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, assim, quando eu tenho essa confiança, eu posso descansar, sabendo que eu posso tomar meu papel sem ser usurpada, sem sofrer o dano. Então, é tranquilo e atrair bênçãos, porque quando nós somos dessa forma, as bênçãos elas conseguem correr atrás de nós. Glória a Deus. Amém, amém. Eu podia falar mais, né? Mas tá bom. Queridos, o próximo tópico é ser amante da esposa. Homens, o que é ser amante da esposa? Ser amante da esposa é estimar ela bem apenas? Não. Quando a gente está falando desse tópico, a gente está falando da parte sexual. Sabia que a Bíblia é um manual que tem tudo e fala também sobre sexualidade? Ela nos deixa exemplos. Vou ler para vocês aqui Vou mencionar, não vou chegar a ler, vou simplificar a história, mas lá em Gênesis 26, 8, a Bíblia menciona uma linda história de Isaac e Rebeca. Um casal que tinha dificuldades, que teve desafios, tudo. Mas tem pontos dessa história de Isaac e de Rebeca que fala das carícias, do jeito que eles cuidavam um dos outros, a ponto de um homem, de um rei, olhar e reconhecer que eles eram casados. Era uma situação bem peculiar, mas eles demonstravam carinho, afeto, cuidado. Fala do humor deles, fala do ânimo deles. Olha isso. O Senhor não quer que nós vivamos um relacionamento carregado e sobrecarregado. O relacionamento ele tem que ser leve. Existem coisas que o Senhor atribuiu a nós que nós precisamos colocar em prática. Dentro da questão sexual, o sexo não é para ser um peso. Para algumas pessoas, na realidade, tem sido um peso. Por causa de trauma, por causa de exemplo, por causa de uma série de fatores. Mas esse não é o propósito de Deus para isso, ok? A palavra fala assim lá em Provérbios 5, de 18 a 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os teus seios te saciem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Está falando da mulher da tua mocidade. Sabe aquela que você se apaixonou? Sabe aquela que você olhou e você não via a hora de estar com ela, que você queria sentir o cheiro dela, queria estar próximo? Essa é a mulher da tua mocidade, é a mulher da tua paixão. Mas a Bíblia fala que você tem que se deleitar nela perpetuamente. O tempo todo, você tem que investir no seu relacionamento. Porque se você não investir no seu relacionamento, o tempo vai passar, queridos. Nós vamos envelhecer. E quando nós envelhecemos juntos, nós aprendemos a respeitar um ao outro, e o amor é muito maior, ele vai muito adiante do que a idade. É importante entender isso. Se você não respeitar a tua esposa, se você não viver com ela os melhores momentos, lá na frente, vocês vão olhar um para o outro e vão ser como estranhos. Se você não cultivar o seu relacionamento, se você não cultivar a sua intimidade sexual, é muito importante isso. Queridos, uma atenção muito grande. Isso eu falo a mulheres também, mas principalmente aos homens. Homem é muito visual. Cuidado com a pornografia. O diabo, nosso adversário, anda ao derredor buscando quem possa tragar. É a palavra que nos diz isso. Quando você se envolve com pornografia, você está sendo roubado no seu relacionamento. Você está deixando de dar à tua esposa aquilo que ela merece. Você está privando ela. Quando você se expõe à pornografia, você está corrompendo a sua mente, o seu casamento. Você está se expondo a comparações, a padrões. A pornografia, queridos, ela é o caminho perfeito da corrupção, do degrau da prostituição. O que eu estou querendo dizer com isso? O homem olha isso, daqui a pouco ele cogita ter duas mulheres, daqui a pouco ele cogita ter mais um homem na relação, daqui a pouco ele cogita a pedofilia, daqui a pouco ele cogita ter relação com animais. É um
saco sem fundo isso. Você vai mergulhando, você vai olhando ali, o que você não aceitava vai entrando sorrateiramente dentro da sua mente e você vai passando a considerar aquilo. Ninguém acorda querendo pecar de uma hora para outra, fazer o errado e falar, pô, eu vou dar o passo, eu vou logo para as cabeças para afundar de vez. Não, é gradativo. O diabo vai fazendo você mergulhar aos poucos, levando a uma aceitação. A pornografia, ela mata, queridos. Ela mata a sua alma. Ela rouba a sua vida, ela destrói o seu casamento. Isso é muito importante. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você quer fazer seu homem feliz? Homem precisa de sexo. Fala a Deus, né? Homem precisa de sexo. Quer alegrar o homem, ele precisa de sexo. Mulher precisa de carinho, de afeição, de cuidado, de abraço. Você quer alegrar uma mulher, homem? Fica escutando ela está falando, você está assim, você não está nem prestando atenção direito. Não, nossa, não faria melhor, amor. Porque a mulher, ela começa assim, amor, furou o pneu do carro. A mamãe vem para cá esse final de semana, tá? A gente vai viajar no dia tal, não sei o quê. Está misturando tudo os assuntos. Mulher fala um monte de coisa ao mesmo tempo. Você não está entendendo nada. Você fala, nossa, amor, como você resolve tanta coisa aí? Puxa, só concorda com ela. Você pode dar afeição, carinho, mas você quer agradar um homem? Sexo. Relacionamento sexual. É muito importante. Marido. É verdade. Isso só dentro do relacionamento conjugal, tá bom? Namorados, noivos, fica longe, né? Nem abraça para não se expor ao risco. Isso é muito importante, Isso é importante. E tem algumas situações que as mulheres falam assim, pô, esse homem é maluco, ele quer sexo de manhã, à tarde, à noite. Se ele chegar em casa, ele quer. Ele leu a palavra, orou comigo, daqui a pouco ele quer sexo. Queridos, isso não é um demônio. Isso é instintivo, ele precisa disso. Ele necessita disso, é importante. O homem, ele é doador dos genes, está nele. Cada vez que ele ejacula, ele emite 500 milhões de espermatozoides. Tem noção do que é isso? Você não pode reter isso. É divertido falar isso? Mas pensa comigo. A Bíblia fala para que não priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, para orardes. E mesmo assim, quando você voltar da oração, primeiro fala para você conversar com seu marido, mútuo conhecimento. Não está falando para você conversar com Deus e decidir sozinho. Ok? Você decide com o seu marido o tempo que você vai ficar em abstinência. E quando você sair da abstinência, você volta correndo para o seu leito, para que ele não seja pego, entendeu? Vocês não sejam pegos pelo diabo na tentação. É importante. Você já foi no mercado com fome? Ontem eu fui com os meus filhos no mercado, eu fui comprar só pãozinho. Queridos, eu saio com um carrinho de compra. Você não vai para o campo de batalha, você não vai para a vida, se você não tiver abastecido das suas necessidades corretamente. Se você não é suprido sexualmente, você está se expondo ao risco, você está expondo ao risco seu marido, querida. Silêncio, né? Vai para lá, não estou afim hoje, estou assim. Não estou legal. Vocês podem conversar, é verdade. Podem pensar num jeito, tudo. Mas daí você fala para o seu marido que não quer, que ele é louco, que ele está endemoniado, que deve ser um espírito isso, que... Daí ele chega na empresa no outro dia, ele está a caminho de serviço, daí alguém fala do perfume dele. Alguém fala do semblante dele, ou o olhar dele começa a destoar. Homem é visual. Isso não é desculpa para pecar não, tá, homens? Você tem o Espírito Santo dentro de você. E você pode conversar com a sua esposa. Mas ao mesmo tempo, você tem que ter cuidado dentro do seu relacionamento. Mulher, atente para o seu marido, supra as necessidades sexuais dele. Porque se você não suprir, o diabo vai investir nessa área. Isso não foi o diabo que colocou no homem, foi Deus. O homem, ele não tem ciclos. A mulher tem ciclos. O homem, ele está pronto a qualquer momento. Salvo se ele tiver algum problema. Se tiver um problema, procura um médico. Se você não está dando conta do recado, ou não está suprindo, não está batendo cartão ali, não está passando cerol direito, procura um médico. Procura um médico, que é importante. A medicina é sabedoria de Deus aos homens. Ou você aprende a passar um cerol fininho, ou então, pelo amor de Deus. É importante isso. Amém? Ai, gente.
Ele já falou minha parte, que é ser amante do marido. Falou super bem, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Eu acho que... Uma coisa importante que eu preciso falar, tá? A relação sexual não pode ser moeda de troca, tá? Porque isso é muito errado. É como se você estivesse se prostituindo, vendendo seu corpo. Se você fizer isso, eu faço isso. Não. É uma entrega. É para existir um deleite para o casamento mesmo. A vida sexual saudável ela deve ser baseada na palavra. Então, ele já falou sobre tudo que eu ia falar, né? Ai, ai. A frequência ela deve ser determinada pelo casal. E entender as necessidades dos cônjuges. Tem um versículo lá em Provérbios 27:7, que contextualiza o que ele falou. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Então vamos ser prudentes e sábias e amantes dos nossos maridos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos papéis do homem muito importantes é ser o provedor da casa, ok? E não é provedor de internet não, né? Sempre falo de tecnologia. Ser o provedor é ser o supridor. É dar o suporte necessário, todo o recurso necessário para que a sua família se desenvolva. Inclusive você, né? E as suas aquisições. É muito importante. Antes do homem ser feito para o casamento, o homem foi feito lá em Gênesis para lavrar e guardar o jardim. Já foi colocado no homem a atribuição de trabalhar. A grande questão, queridos, é que tem um monte de homem que não gosta de trabalhar. Tem um monte de homem que, vou usar o termo correto, banana. Não gosta de ficar em casa, quer que a mulher trabalhe, fica embaixo da asa da mãe. Às vezes pode ter alguma necessidade específica, pode estar acontecendo uma situação específica. Amém, vai passar. Mas isso, como estilo de vida, não funciona. O homem ele tem que sair para trabalhar. Eu estou falando sair, mas tem homens que trabalham em casa, com computação, com uma série de coisas. E é da mesma maneira. Sair para trabalhar é adquirir o sustento na realidade. Amém? Mas você precisa disso. Você precisa ser o supridor da tua casa. Tua mulher ela precisa ter segurança em você. Olha isso, homens. Provérbios 24:27, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, homem, é para o homem, não construa a sua casa, vale para os noivos aí, não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas, e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Você tem uma capacitação natural dentro de você, existe uma graça que foi depositada em você para você ser esse provedor, para você suprir, para que não falte nada, ok? Apresentando diante do Senhor as suas necessidades. Ele vai cuidar de você o tempo todo. Mas você precisa dar passos que são importantes. O pastor fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Não é por amor, você vai viver embaixo da ponte. Faltou dinheiro, vou viver embaixo da ponte, tranquilo, a gente se ama. Vai lá. Vamos ver se eles permanecem juntos. Nosso barco já balançou várias vezes, queridos. E a gente não estava embaixo da ponte. Eu falei, meu Deus, não é possível. É complicado isso. Eu não sou contra a mulher trabalhar fora. Não. A mulher foi feita como uma ajudadora do homem. Amém? Ela tem a mente de Cristo também. Isso é um acordo entre o casal. Durante um tempo na nossa vida, a Nath ficou disponível para as crianças. Mais atenta ali, vigilante. Sendo uma mulher prudente, prestando atenção no cenário, sendo guiada por Deus. Lá atrás, há 16 anos, quando nós nos casamos, nós tínhamos comprado um apartamento, tínhamos trocado de carro, a Nath trabalhava, eu também, estava tudo indo de vento em polpa. De repente, o barco deu a primeira balançada. Meu salário caiu só 90%. E as coisas começaram a ficar estreitas. O Senhor usou a auxiliadora para suprir a demanda do casamento. Talvez ele tenha tentado falar comigo, mas talvez no meio da tempestade eu não tenha escutado. Ou talvez ele optou de fato por falar com ela. Mas e aí? Quem é você quando as contas apertam? Você está prestando atenção na voz do Senhor para te orientar? Você tem a convicção de que a sua mulher pode ser usada também como provedora dentro da sua casa para uma necessidade? Ou constantemente? Queridos, eu também não tenho problema nenhum com relação à mulher ganhar mais do que o homem. Quando isso acontece, até tem uma dancinha para isso. É bênção. Vai aumentar a renda da casa, vai chegar a objetivos mais rápidos. Eu não vejo problema com isso. Mas,
Se você opta por estar na sua casa cuidando apenas das crianças ou da casa, o que é muito pior em questão de trabalho quantitativo, pior no sentido quantitativo do que o trabalho externo, porque cuidar da casa, gente, não é fácil não. Ficar com as crianças não é fácil. E vou falar uma coisa para você, o galardão deve ser muito maior por cuidar de criança do que por trabalhar fora. Porque é o tempo todo te tirando do sério e te testando, não é possível. Pai, mãe, chamando 300 vezes. Tem hora que eu falo, meu Deus, deixa eu sair para trabalhar hoje, Senhor. Se vocês optam por um dos dois ficar em casa, glória a Deus, vai ter o suprimento vindo da parte de Deus para o marido para estar suprindo. Se vocês resolvem dividir o fardo, legal. Sabe qual que é o problema? Quando o homem se apoia em cima disso. Homem, existe habilitação suficiente, capacitação, bênção, provisão suficiente para que você seja supridor da sua casa sozinho. Mas às vezes o teu medo e a tua omissão coloca a tua esposa na linha de frente do mercado de trabalho, e às vezes ela nem está preparada para isso, mas ela vê a necessidade dentro de casa. Ela podia estar cuidando dos filhos, ela podia estar cuidando da casa, ela podia estar se preparando para a palavra de Deus. Durante muito tempo, que nem eu falei, a Nath ficou com as crianças. Mas depois de um tempo, ela resolveu novamente empreender. Lá atrás, quando eu falei para vocês, o Senhor usou ela para suprir. E da iniciativa que o Senhor colocou nela, virou uma fábrica dentro do apartamento, depois virou uma fábrica numa casa, depois virou uma confeitaria numa avenida de São Paulo. Foi super bem sucedido. Aí um dia o Senhor me deu uma direção, caminhava junto com ela, foi bênção. Nós fomos parar na cadeira do psicólogo, por não entender alguns papéis ou deixar uma pressão maior de fardo sobre ela. Graças a Deus, deu tudo certo. E quando eu tomei posição novamente em cima da direção que o Senhor me deu, ela abriu mão da loja. Ela falou, amor, estou sentindo tal coisa. Eu falei, vende. Aí ela balançou. A decisão principal teve que ser minha. E aí o Senhor honrou. E em um serviço, eu ganhei o equivalente a um ano inteiro de trabalho da loja. E a loja não faturava pouco na época. Caminhamos, nos levantamos, viemos para Arujá, entrou pandemia. Novamente, o chão de muita gente saiu. Confesso a vocês que no começo da pandemia, tentei encarar numa boa o que estava acontecendo, mas acho que ninguém sabia de fato. As notícias eram as piores. Quem escutava a rádio dava vontade de nem sair de casa, dava vontade de esconder dentro do guarda-roupa. E aquilo começou a tomar o meu coração de uma tal maneira que começou a me gerar um medo. Eu estava com 3 obras em andamento, as obras pararam. E novamente, o Senhor deu uma estratégia. Se Ele falou comigo, eu não escutei. Talvez as pressões me fizeram ficar cego e surdo. E eu só não estava mudo, porque eu até chorava, né, no desespero do dia a dia. E o Senhor usou ela novamente, que estava em casa, a mulher virtuosa, escutando a palavra de Deus. E ali surgiu uma nova iniciativa, que é uma das empresas que a gente tem hoje, que é um sucesso. Que virou de um empreendimento que abençoou a vida de várias mulheres, gerando comércio, gerando renda para várias famílias, em grandes empresas hoje. Mas o Senhor deu estratégia para ela. Ela não é menor do que eu. Ela tem igual importância dentro do papel que o Senhor tem para ela. Não inverta os papéis. É importante você entender onde cada um se encaixa. Amém? Glória a Deus. Esse é o papel da auxiliadora. E o último papel que eu gostaria de pontuar aqui é ser administradora do lar. Quando a gente fala sobre administradora do lar, a gente entende como guardiã do lar. Nós precisamos estar atentas. Mesmo se nós tivermos pessoas que trabalham ali na nossa casa, aquilo nunca pode sair do nosso controle. Nós precisamos saber o que acontece ali, nós precisamos saber o que está acontecendo com nossos filhos, nós precisamos zelar e edificar o nosso lar. Existem vários princípios. Eu até falei aqui no meu momento na terça-feira sobre o princípio da mesa, que a gente não pode negligenciar, que é muito importante dentro de uma casa, para restaurar relacionamentos, para ter momentos de comunhão, é muito importante. Nesse momento, desliguem os celulares, olhem nos olhos, se possível, nem deixem na mesa, mas ouça atentamente. Muitas vezes, às vezes o marido chega em casa cansado, às vezes passou por alguma pressão,
por pessoas que muitas vezes foram contra ele. E se ele encontra uma mulher ali que pode ter um abraço, pode ter uma conversa, uma comida ali fresquinha para sentar, conversar, jantar junto, ouvir seus filhos. Então, seja essa guardiã do lar, guardiã da paz. Que a nossa boca seja para abençoar, não para amaldiçoar nossos filhos, que nós temos palavras de bênção. Quando eu era criança, muitas vezes eu ouvia palavras que não eram essas que eu gostaria de ouvir. E isso muitas vezes me trouxe situações difíceis. Então hoje, quando eu penso em falar algo para meus filhos, eu falo, vocês são uma bênção, vocês são muito inteligentes, nossa, vocês são criativos, vocês são filhos de Deus, abençoados e vão ter um futuro próspero, em nome de Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. Nossa boca tem que fluir rios de vida. E nós temos palavra para isso. Nós aqui nessa igreja, nós recebemos uma palavra forte, uma palavra verdadeira, genuína. Então nós podemos abençoar nossos filhos, impor as mãos sobre eles, impor as mãos sobre o nosso marido, sobre o nosso esposo, quando ele estiver passando por alguma dificuldade, orar junto. Tudo isso é a mulher sábia que faz dentro de um lar, que ela é capaz de edificar o lar. Amém? Glória a Deus. Tem um versículo que fala lá em Provérbios 21, 9. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa uma mulher briguenta. No mesmo texto, só que no versículo 19, fala assim: é melhor morar numa terra deserta do que ter com a mulher rixosa e irritadiça. Minhas queridas, que nós não sejamos essa mulher, em nome de Jesus, porque nós temos o fruto do Espírito. Então, se em algum momento a gente tem vontade de gritar ou tomar atitudes que não, eu sei que não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o fruto do Espírito ele pode ser desenvolvido para que haja paz no lar, para que haja conversas amorosas, para que aquele lugar seja um lugar de refúgio para nossos filhos, para o nosso marido. Que eles não queiram sair correndo de casa, porque é muito estressante. Pelo contrário, que haja paz no lar, em nome de Jesus. Amém, queridos. E para finalizar, nosso último papel, antes de eu entrar nele, tem homens que não têm o prazer de voltar para casa. Tem mulheres que também não têm o prazer de voltar para casa, porque não são bem tratados, ou porque são omissos em seus papéis. Você tem que ter prazer de voltar para tua casa. Você tem que elogiar o teu marido, mesmo que ele tenha falhas. Às vezes a minha esposa, ela me elogia em algumas coisas que eu falo, ela está usando de fé, que não é possível. Depois de tudo isso que eu fiz agora, declare sobre a vida do seu marido. Elogie mesmo quando ele queimar o ovo que ele está fritando. Fala que está gostoso. Fala, não, amor, dá para comer aqui. Tá, é isso. Não precisa mentir, mas tenha palavras de afetuosidade, de amor. Demonstre carinho nas suas palavras, nas suas atitudes. Elogie ele. Traga a realidade, as coisas que não são como se elas já fossem. É muito importante. E para finalizar, nosso papel aqui é ser protetor, homens. Quem aqui gosta de carro? Imagina quando você compra um carro novo. Você compra ele lá bonitinho, com plástico. Aí você não quer nem tirar o plástico às vezes, não é verdade? Você coloca o carro na garagem. Você fica torcendo para não chover, para não ventar muito, para não sujar seu carro, porque no outro dia você quer usar ele. Você quer mostrar o seu carro novo. Você vai lá, você aspira qualquer sujeirinha. Se as crianças entrarem com um pacote de bolacha, você bota as crianças para fora. De tanto cuidado. Você lustra o carro. Você faz um monte de coisa. Sabe por que você faz isso? Porque seu carro é precioso. Você limpa a sua esposa como você limpa seu carro? Ou seu computador? Ou seu brinquedo novo? Você protege a sua esposa como protege as coisas que você julga preciosa para você? Porque custou dinheiro. Você trata a sua esposa como você trata o seu carro? Você cobre ela. Você compra até uma capa para o carro, mas você cobre ela à noite quando ela está com frio? Ou se ela ficar tremendo lá para você indiferente? Queridos, a Bíblia fala que a esposa é a parte mais frágil, mas presta atenção nisso. 1 Pedro 3,7, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-na como honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Você tratar mal a sua esposa
as suas orações vão ser interrompidas. Se você está tratando mal ela, você está perdendo tempo em orar. Para. Melhor você consertar a tua casa. E quando a Bíblia fala de vaso mais frágil, na realidade no grego, essa tradução, a definição disso é totalmente o contrário. É precioso. Fragilidade no sentido de ser precioso, de merecer cuidado extremo, porque vale muito. Você tem que cuidar da sua esposa como você cuida do seu corpo, porque ninguém maltrata o próprio corpo. Você bate no seu corpo? Você xinga ele, mesmo que ele não esteja tão bonito assim? Mesmo que esteja com aquela barriguinha? Não vou olhar ali para o meu irmão ali embaixo. Não é o pastor Lucas, não. É que tem uns irmãos aqui que falar para você que gosta de pegar no meu pé com isso. Mas estou melhorando. Trate ela como vaso precioso, como vaso de honra. Queridos, só um segredo para você, homens. Quem gosta de pescar aqui? Vocês gostam de minhoca? Vocês comem minhoca? Eu não como minhoca. Mas quando eu quero pegar um peixe, eu vou usar minhoca, porque o peixe gosta de minhoca. O problema é que nós temos usado para pegar o peixe aquilo que a gente quer. Eu, por exemplo, não levo hambúrguer para dar para o peixe. Eu não levo pizza para dar para o peixe ou batata frita. Eu vou levar minhoca, porque ele gosta de minhoca. E eu dando o que o peixe quer, ele vai vir até mim. Ok? Importante. Quem gosta aqui de guaraná? Quem gosta aqui de Coca-Cola ou um suco de laranja, que seja, um suco de uva? É gostoso, não é? O carro que você vem para a igreja, ele precisa do que para ser movido? Combustível, ok? Mas você coloca, porque você gostar do suco da Coca, você coloca suco Coca-Cola ou Guaraná dentro do tanque dele? Não, porque vai dar problema. Você tem que colocar o combustível certo para que ele possa atender as necessidades que você tem. Há quem diga que nós só podemos sacar aonde nós depositamos. No banco é assim, não é verdade? Não adianta você ficar querendo sacar se você não está depositando, a não ser que alguém faça um depósito para você. As pessoas, elas querem sacar onde elas não depositaram. As pessoas querem ser abençoadas, as pessoas querem ser alcançadas no aspecto do casamento, de alegria, mas elas não têm investido o que é correto. Queridos, esteja atento às necessidades do seu cônjuge. Esteja atento ao que ele e o que ela gosta. Supra as necessidades. O homem não é afetivo, mulher gosta de afeição, queridos. Nós somos bicho ogro. Homem é bicho da caverna. Mulher gosta de abraço. Homem não gosta nem de andar de mão dada na maioria das vezes. Para mim isso é um desafio até hoje. Às vezes ela tem que pegar na minha mão. Às vezes eu saio andando na frente. Não é porque eu não gosto dela, é pela cultura, é pela falta de aprendizado, de orientação. Mulher gosta de uma massagem no pé. Ela gosta de um café da manhã. Ela gosta de um presente. Estou sem dinheiro. Compra um hot dog e coloca um laço. Não é o preço, é a intenção. Não é o preço, é a atitude por trás disso. Amar custa caro, é verdade, mas é um preço de atitude, de decisão. Homens, amem as vossas esposas. Isso é no imperativo. Mulheres, amem os vossos esposos. Cultivem o relacionamento. É importante isso. Os filhos de vocês, as gerações, as pessoas ao redor de vocês vão olhar para vocês e vão ver Cristo nas atitudes de vocês. Não deixem ser roubados. Faz um carinho de vez em quando. Para de ser bicho ogro. Tem graça para isso. Abaixa um pouquinho o teu ego. Não fica preocupado com o que vão pensar de você. Simplesmente ame quem está do seu lado, quem o Senhor colocou no seu caminho. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra, queridos. Mas não basta sermos ouvintes, temos que ser praticantes dela.
Querido, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu queria que todos vocês colocassem em pé nesse momento. Talvez você esteja vivendo as 1000 maravilhas no seu relacionamento, ou talvez você tenha áreas que você precisa ajustar. Se o teu cônjuge está aqui, abraça ele nesse momento. Você tem a oportunidade de orar com ele, de pedir perdão por alguma coisa. Se não está, declare palavras que você quer ver acontecer na vida dessa pessoa e na sua vida também. Você que é solteiro, pode declarar com relação ao teu futuro, o que você espera de um marido, de uma esposa. Você foi vacinado aqui hoje. Declare bênção sobre a vida da pessoa que está junto com você. Declare palavras de amor. Obrigado, Senhor, por barreiras sendo quebradas, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelos sofismas sendo despedaçados. Obrigado, Pai, pela Tua palavra chegando, Senhor, e mudando os corações, construindo caminhos, Pai. Obrigado por relacionamentos sólidos, por família, Senhor, desfrutando daquilo que o Senhor planejou. Aleluia. Obrigado, Senhor, oh, por filhos fortes. Obrigado pelo exemplo dos Teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Pai, pela provisão dos Teus filhos. Obrigado por áreas sendo alinhadas, Pai. Obrigado pelos Teus filhos fluindo em todas as áreas, Senhor, não ficando deficientes em nada, mas naquilo que eles se acharem deficientes, Pai, que a Tua palavra tem autoridade, Senhor, permitida por eles, para fazer a transformação. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitando esse momento, querido, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não colocou o Senhor como cabeça na sua vida, eu te convido hoje a tomar essa decisão. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é estar debaixo de bênçãos, é passar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, é sair da condição de pecador e passar a uma condição de justificado, de filho de Deus. Só existem 2 tipos de pessoas, queridos: os mortos e os vivos. Os mortos espiritualmente são os que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e os vivos são os que aceitaram Jesus. Se você ainda está na condição de morto espiritualmente e deseja dar esse passo, eu te convido a levantar a mão nesse momento. Se você está nessa condição e deseja, levante a sua mão. Se você está afastado do Senhor e quer colocar o teu caminho novamente nas mãos do Senhor, levante a sua mão. Nós vamos orar por você.